Cerveja, como são as coisas, tudo bem, pessoal? Esse é o segundo episódio da série Como fazer cerveja artesanal em casa, e a cerveja eu chamei de Hop Ale. É uma receita mista entre uma American Blonde Ale e uma Cream Ale. Eu usei lúpulo Cascade para o amargor e pretendo fazer um duplo dry hopping de Amarillo nessa cerveja. Já gravei um vídeo com uma introdução aí à estratégia, o que eu penso para essa cerveja, vou colocar aqui no card. Se você não viu, dá uma conferida no vídeo anterior, você já vai ter uma noção melhor do que é essa receita. Quem não me conhece ainda, meu nome é John Moraes, eu sou um cervejeiro caseiro, amador, que aprendi a fazer cerveja exclusivamente através desses vídeos na internet, do YouTube, e resolvi dividir o conhecimento, devolver para a internet aquilo que eu retirei da mesma. No início eu gravei os vídeos só para a posteridade, só para recordação, então tava tudo muito bagunçado, mas juntou 600 e tal pessoas aí no canal. O pessoal gosta de ver os vídeos que eu gravava com o celular na mão de qualquer maneira. Eu tentei caprichar mais um cadinho. No vídeo anterior correu muito mal, iluminação péssima, eu botei um refletor enorme, quente, fiquei suando na frente, fui querer fazer gracinha com a máscara do coronavírus. O resultado não foi muito bonito, mas o que interessa é a intenção. Nesse vídeo de hoje eu vou compartilhar a receita com vocês. Mais uma vez repito, por sua conta e risco, se quiser fazer igual, tá bom? Não posso garantir nada. Já fiz a cerveja, já está fermentando nesse momento e eu vou mostrar todos os detalhes para vocês em alguns vídeos para ficar mais suave. Se você já me conhece, dá aquela clicadinha aí no like, compartilha o vídeo aí com seus amigos. Se você não me conhece ainda, tá na hora de se inscrever para você ver os próximos vídeos, tá bom? Eu aguardo aí os comentários, respondo na medida do que for possível e vamos seguir agora com a receita. Bom, pessoal, então vamos falar da receita. A receita eu vou usar malte Pilsen, tá? Vamos usar malte, praticamente só malte base. Malte Pilsen, esse malte Pilsen é da Agrária e eu vou usar 10 kg na receita. Eu vou usar um pouquinho de malte Cristal 150, tá? Que é para dar aquele caramelozinho para puxar pro blonde. Poderia usar malte Pale Ale, mas não vou usar malte Pale Ale nessa receita. Eu quero que ela fique o mais neutra possível, o mais parecido com uma Cream Ale. Inclusive, em receita de Cream Ale eu uso açúcar para levantar um pouquinho a OG sem adicionar tanto sabor, proteína, cor, uma técnica que eu aprendi. Aí vou dar o crédito ao Rodrigo, do canal do Chopp. Rodrigo, valeu. A Cream Ale, que ele chamava de chopp caseiro, acho que é chopp caseiro. Foi as primeiras cervejas que eu fiz, foi dessas. E até hoje eu faço Cream Ale com aquele malte Pilsen e um pouquinho de açúcar e aquele lúpulo Chinook. Bom, então ela vai ter um pouquinho dessa dinâmica, malte Pilsen, e devo usar meio quilo de açúcar. Meu alvo é conseguir tirar uns 50 litros. E coisa que eu não tenho bem certeza se vai sair 50 litros, porque tem duplo dry hopping, tem muita perda para lama, perda para trube, perda para lúpulo. Nesse momento eu perdi o áudio, pessoal. A imagem até deu umas congeladas aí, vocês podem reparar. Isso foi aquela gravação no dia da abraçagem. Eu botei a câmera na frente de um refletor de cinema, esquentou muito a câmera e deu um super aquecimento e fez ela bugar. Mas ainda cortei o vídeo e tô gravando aqui um trechinho de áudio. Eu tava mostrando aí os equipamentos para fabricação da cerveja e alguns insumos. Mostrei os sais de correção que eu vou usar, vou falar mais à frente aí na fase da mostura, no vídeo que eu vou fazer para mosturação, vou falar dos sais. Na receita também vou falar já dos sais mais à frente. Mostrei uma seladora a vácuo que eu uso, os Erlenmeyers ou Erlenmeyers, não sei como é que pronuncia isso, as coisas que uso para sanitização dos materiais, o moedor, o densímetro também está ali em cima da mesa. Infelizmente, dia de braçagem é complicado gravar e eu não vi que estava com a imagem tão ruim, nem vi que congelou tudo e ficou dando essas interferências. Vou aproveitar esse trechinho de vídeo aqui para falar em alguns termos. Minha filha que me alertou: por que você não coloca uma legenda, pai? Eu falei em Blonde Ale, Cream Ale, isso são nomes de estilos de
cerveja, também receitas já conhecidas. Para quem caiu de paraquedas, não entende ainda nada de cerveja, eu vou procurar mais para frente fazer vídeo com mais detalhe aí, pessoa aprender do zero. Mas vamos lá tentar dar umas orientações aqui. Eu falei alguns termos como trube, eu falei aí que vou ter perdas pro trube, pra lama e pro lúpulo do dry hop. Bom, o que é trube? Trube é o sedimento que fica no fundo da panela quando a gente termina a fase de fervura da cerveja. Vocês vão ver mais pra frente nesse vídeo também que eu faço um procedimento que a gente chama de whirlpool. Aproveita e já fica explicado. É um redemoinho na panela que tem a intenção de fazer com que a força centrífuga acaba deixando os resíduos sólidos mais no meio da panela. Isso é para afastar da torneira da panela. A gente faz o redemoinho, depois deixa parado um tempo, deixa descansar. O resíduo sólido vai decantar no fundo da panela mais no meio e a gente consegue tirar ali o mosto nessa fase depois da fervura para colocar no balde de fermentação com o mínimo possível daquele resíduo sólido, né? Aquele resíduo sólido é o que passou na filtragem, proteínas que coagulam no final da fervura, também o lúpulo que a gente adiciona na fervura, aquilo fica ali um resíduo sólido no fundo da panela e é por isso que a gente perde ali um bocado de volume, né? De líquido, de mosto nessa fase. Ou na fermentação, a gente vai perder também mais um bocado de volume nesse caso já é cerveja, depois da fermentação, porque produz uma lama. A lama é a levedura que trabalhou ali, se multiplicou e depois são células vivas, né, e tal. Depois ela decanta, quando ela entra em inatividade, não tem mais açúcar no mosto para ela comer, ela decanta, vai pro fundo do balde. A gente, quando tira a cerveja, a gente já vai perder mais um bocado ali por causa da lama. E se a gente faz um dry hopping é a adição de lúpulo após a fermentação, vamos dizer assim, a frio. Se a gente faz um dry hopping, aquele lúpulo que a gente coloca ali na fermentação, ele também vai decantar no fundo do balde, aumenta um bocado a perda. Tá bom? Então fica aí esses termos já explicados. Vamos seguir agora com a receita. Bom, eu uso o Brewsmith, isso aqui é uma folha de resumo ali do Brewsmith. Esses primeiros dados aqui de cima não considerar muito, porque não está muito bem configurado. Eu também não domino o Brewsmith não, tá? Minha panela não é de 56 litros, eu já mudei isso, não sei porque que isso volta para esse número aí. A minha é de 62 litros e eu coloco 65. A eficiência aqui ele está estimando em 74,9%. Pela minha experiência, eu tenho a impressão que o meu equipamento é um pouquinho mais eficiente do que isso. Normalmente, no final, a minha receita fica com OG mais alta do que o Brewsmith estima, mas dessa vez até bateu bem. Vamos para os ingredientes. O primeiro ali é sulfato de cálcio, tá? Sulfato de cálcio, o segundo é cloreto de cálcio. Então foi 18 gramas de sulfato, 12 gramas de cloreto. Mais à frente vamos falar sobre esse rastro de cloreto e sulfato de cálcio. Isso é para correção de água. Se você é novo, não pense em fazer correção de água, não é assim uma coisa imprescindível, é um preciosismo quando a gente já fez servir e você já acertou o que tinha que acertar, e aí você quer inventar, quer melhorar a cerveja, aí você vai para aquela cerejinha lá no topo do bolo corrigir a água, tá? Mas não é necessário realmente aí no começo, é menos complicação, é melhor, tá? 65 litros de água do John. A água do John é porque é uma água que eu zerei ela. A água aqui no Brasil ela é muito mole, ela é muito pouco mineralizada, então se você não tem uma análise físico-química da sua água para você colocar lá os dados corretos, você, se for fazer correção de água, o melhor é colocar uma água com tudo zerado e aí você faz a correção de sais conforme o seu objetivo, a partir de uma água a zero. Aqui no Brasil dá certo isso. Depois vamos para malte, 10 kg de malte Pilsen, é um malte base normal, tem 200 gramas de malte caramelo. Aqui eu já tive uma broncazinha, porque aqui no Brewsmith ele tava com 90 EBC, esse EBC é a cor. E depois que eu inclusive tinha 250 gramas aqui na receita. Depois que eu vi que o meu malte, que o meu mosto tava escuro demais, eu falei, tá mais escuro do que eu imaginava. Eu fui olhar lá pro pacotinho de malte que eu comprei da Dingemans e ele tava dizendo que era 150 EBC, aqui no Brewsmith tava dizendo que era 90 EBC. Eu fui corrigir na ficha do produto aqui no software e por isso aqui ele já tá com 150 EBC. Depois vem meio quilo de açúcar, de cana de açúcar. Eu uso açúcar, gente, quando eu vou fazer normalmente a cream ale. Eu já falei antes, mas já que tô falando na receita, vamos falar de novo, né? É para adicionar ali teor alcoólico ou para substituir uma quantidade de malte.
Para eu ter o mesmo teor alcoólico, se fosse com malte, eu ia precisar aí de uns quilos a mais de malte, que ia adicionar também corpo, sabor, cor. E aí, se a gente quer um perfil mais neutro, uma cerveja mais parecida com esse choppzinho que a gente toma, a gente trabalha com malte Pilsen e açúcar. Só que nessa aqui tem também um malte cristal, que é para puxar pro blonde. Eu tenho aqui a combinação das duas coisas. É uma receita leve em relação ao malte base, mas tem um bocado de cor e um caramelado ali do malte cristal. Beleza? Depois lúpulos. Lúpulos a gente tem aqui o Cascade. Outra coisa que eu tive que corrigir, que eu tava vendo que tava dando um IBU. IBU é o índice de amargor, tá bom? Pessoal, eu tava dando um IBU abaixo daquilo que eu não é possível, tá dando um IBU muito baixo. Aí eu fui ver, ele tava com uma porcentagem de alfa-ácido aqui na ficha do Brewsmith mais baixa do que o lúpulo de verdade. Mas eu já corrigi aqui para 6% e coloquei 70 minutos porque eu coloquei o lúpulo no First Worst Hopping, ou adição do lúpulo antes da fervura ainda. Dizem que é bom, que evita aquele harsh, né? Aquele lúpulo que pega na garganta, aquele amargor que pega na garganta, um amargor, sabe, mais rasgado. E também para eu extrair o máximo de IBUs, porque eu usei francamente pouco lúpulo de amargor para a quantidade de cerveja que eu quis fazer. Depois tem aqui um tablet de Whifflock, se não me engano é uma alga marinha, um negócio feito à base de uma alga marinha, e é um clarificante. Ele entra ali no final da fervura, faltando 15 minutos pro final, e ele ajuda a coagular as proteínas que estão ali em suspensão e decantar no trube, no final da fervura, pra gente levar menos líquido pro fermentador, beleza? Finalmente eu tenho ali os Amarillo. Curioso é que aqui na receita ainda tá na fervura nos 5 minutos. Isso foi uma coisa que foi para adicionar um pouquinho de IBU ali que eu coloquei na hora da receita, mas esse Amarillo eu vou usar na fermentação. Esse aí é o duplo dry hop. Tá? Era um dry hop que eu pretendia fazer durante a fase da fermentação primária e outro dry hop na fermentação secundária. Se você for fazer essa receita como ela está aqui, pode colocar esses 50 gramas de Amarillo ali no final da fervura. Pode ser até quando apaga o fogo. De preferência, depois que apaga o fogo, mesmo que para de fazer ebulição e evaporação. Porque enquanto ele está fazendo ebulição, né, tá fazendo bolhas e tal coisa, ele vai jogar os óleos essenciais todos para fora. Você vai perder o aroma, ele não vai te dar quase amargor nenhum. Então, se você colocar no final da fervura, coloque quando apaga o fogo, que eu acho que é uma estratégia mais bacana para preservar o aroma e o sabor. O que ele diz aqui? Ele estimou uma SG de 1049 e eu, quando medi lá, estava dando 1052, deu um pouquinho acima. E a final estimada de 1013, né? Um volume de 4.8 e tal. Isso é a estimativa do Brewsmith. Aí depois aqui eu coloquei 1045 medida, porque depois do starter e do xaropezinho lá do açúcar que eu fiz, vocês vão ver mais à frente na fase da mostura, ele me bateu 1045 final ali, 1045, 1046 mais ou menos a final. Aqui tá com 1010, foi da última cerveja que eu fiz, não sei porque que ficou aqui o 1010, mas isso aqui é um dado que eu vou colocar mais à frente quando eu medir a gravidade final, né, a FG. Por enquanto isso aqui é falso, que eu ainda não medi. Depois aqui sobre o mesh, isso é irrelevante. Eu fiz uma mostura de temperatura única ali a 68 graus, de 1 horinha de mostura, tá falando ali 75 de esparge, a lavagem em cima, não foi 1 litro e 60, foi 20 litros de lavagem, 10 kg 70, bom, esses dados aí pra mim são irrelevantes, eu nem olho pra eles, tanto que tô vendo aqui agora. O que é mais abaixo, nome, mesh, não sei o que mais, carbonatação na garrafa, isso tudo aqui ignorar porque é conforme o que você for fazer. Eu, dessa vez, pretendo fazer uma carbonatação forçada com CO2 no post-mix e envasar por conta-pressão. Vamos ver, vocês vão ver na frente também, eu vou fazer vídeos disso lá na frente. Se não funcionar o conta-pressão, que eu comprei um aqui, nunca usei, e existem uns relatos aí na internet que esse baratinho aí não funciona, não sei o que mais. Se não funcionar, eu vou abortar e vou fazer priming na cerveja. Priming é aquela coisa de fazer uma refermentação na garrafa para produzir
produzir o gás naturalmente. Tem as suas vantagens e desvantagens. A vantagem é que é mais simples, né? Você adiciona ali uma quantidade de açúcar depois no dia do invase, fecha a garrafa, deixa ela quietinha, que lá por uns 7, 8 dias ela produziu o gás que tinha que produzir. Depois de uns 10 dias aquele gás incorpora na cerveja e pronto. Essa é a vantagem. A desvantagem é que ela produz um bocado de borra no fundo da garrafa, fica meio feio e vai pro copo, também dá sabor, tá? Mas eu vou tentar fazer com a carbonatação forçada e envasar por conta pressão. Vocês vão ver mais lá na frente. Então agora vamos falar da correção de água. Lembrando que a correção de água não é obrigatória nem imprescindível, tá? É um capricho que a gente, depois de alguma certa experiência, a gente começa a colocar aquela cerejinha no topo do bolo. Bom, essa folhinha aí diz ali que tem uma quantidade de 65 litros da água do John. Como eu falei, agora que vocês vão entender. Aqui cálcio, magnésio, sódio, sulfato, cloreto, bicarbonato. Tá tudo 0 ppm. ppm é parte por milhão. Eu zerei, coloquei tudo a zero porque eu não sei a medida desses componentes na minha água. Só se eu tivesse uma análise físico-química da água para saber exatamente quantos ppm tem aqui. Mas é uma prática corrente no mundo cervejeiro amador considerar aqui a água do Brasil como uma água zerada de mineralização. Então, se você quiser corrigir, pode partir do zero. Depois, os agentes de mosturação, vocês já tinham visto na receita, são 12 gramas de cloreto de cálcio e 18 gramas de sulfato de cálcio. O cloreto de cálcio ele vai trazer 50,6 partes por milhão de cálcio para a mostura, enquanto o sulfato de cálcio vai trazer 64,8 partes por milhão de cálcio. Não vai trazer zero magnésio, zero sódio. O sulfato de cálcio tem 155,3 ppm de sulfato, enquanto o cloreto tem 89,5 partes por milhão de cloreto, obviamente, né? Eu marquei que adiar os sais da lavagem para a fervura e depois ele está aqui, ó, total de água na mostura. Ele diz aqui 64 litros. Ele está contando com os 40 litros que eu coloco ali no início da mostura e mais a água de lavagem. E ele me diz que eu adicionando essa quantidade de sais, conforme eu vou alterando ali, ele vai alterando aqui embaixo também. Então ele me diz que vai me dar um total de 115,4 partes por milhão de cálcio. É a soma daqueles 50,6 ppm com 64,8 ppm. Então 115,4 partes por milhão está dentro do range ali aceitável. Então ele começa com 50, o mínimo aceitável para uma correção de sais para cerveja é ter 50 partes por milhão e o máximo 150. O que o cálcio traz de bom a gente ter um bocado de cálcio na água? O cálcio ajuda, acho que na coagulação, ali na decantação, na clarificação da cerveja. O que mais? Ele diz ali sódio. Sódio está a zero e o que ele recomenda? 0 a 150. Só algumas receitas específicas devem levar sódio. A maioria delas não leva sódio. E cloretos, ele diz ali que pode ser de 0 a 250 partes por milhão. A minha ficou com 89,5 partes por milhão de cloretos. Já magnésio, ele está dizendo aqui que deveria ter de 10 a 40. Como eu não tenho nada de magnésio aqui, ficou 0 mesmo. E aí ficou com aquele vermelhinho ali, porque infelizmente realmente não tenho magnésio para colocar na mostura. Mas a maior parte dos cervejeiros artesanais fazem correção só com sulfato e cloreto mesmo. Dificilmente alguém usa magnésio. O magnésio tem uma coisa de trazer um amargor, que eu não sei explicar, um amargor meio indesejável. Depois ele diz ali que o sulfato ficou com 155,3 partes por milhão e que ele, o recomendável seria de 50 a 250, então ficou mais ou menos ali no meio. Mas se vocês repararem, tem mais sulfato, 155 partes por milhão, do que cloreto, 89 partes por milhão. E por que isso? Se for mais abaixo aqui, vocês vão reparar que a relação, o último dado ali, a relação de sulfatos e cloretos resultou num amargor leve. Quando a gente beneficia o sulfato, a gente beneficia o amargor. Quando a gente beneficia o cloreto, a gente beneficia o maltado. Então, se eu quero uma cerveja mais maltada, uma cerveja com mais corpo, com mais sensação de mal, eu vou beneficiar os cloretos. Se eu quero uma cerveja mais puxada para o amargo, eu vou beneficiar a mistura com mais sulfato. No caso dessa cerveja, que é uma cerveja lupulada, eu coloquei até muito pouco lúpulo de amargor,
vocês lembram lá na receita, coloquei pouco lúpulo de amargor, o amargor dela estava baixo, eu fiz uma relação de sulfato-cloreto beneficiando o amargor. E basicamente o que eu tenho para explicar da água é isso aí, ok? Então vamos passar aqui para a próxima folha. Bem, essa outra folha aí é a folha onde a gente adiciona as coisas, os ingredientes e tal. E eu só coloquei ela para vocês verem essas barrinhas aí embaixo, que tem aí entre o vermelho, depois amarelinho, verde e vermelho de novo. E aquilo ali é uma comparação com um guia de estilos. Aí o guia de estilos tá ali, essa tá dizendo ali Cream Ale. Então para uma Cream Ale é esperado o quê? 1049 de SG, 12,9 BUs, uma cor de 9,7 EBC e um ABV de 4,8. Então, se fosse uma Cream Ale, ela tava dentro do estilo. Tá ali o verdinho, tá dando tudo dentro do verdinho, sendo que a OG tá mais ou menos no meio certinho, o amargor tá um pouquinho abaixo do que aquilo que o estilo pede, a cor tá um bocadão acima, quase estourando, e o ABV tá também ali no meio, um pouquinho abaixo do meio. Então ela, para uma Cream Ale, ela tava no ponto, sendo que eu sei que normalmente a minha cerveja parece que fica mais amarga do que o Brew Smith diz, e eu prefiro ela mais suavezinha, por isso que eu não tô ligando para o amargor tá um pouquinho abaixo aí. E a cor ficou alta por causa daquela cor do 90 EBC que eu tinha no malte cristal, e a final era 150. Quando eu mudei aqui para 150, a cor ficou assim estourando. Mas também vamos lembrar que não era bem uma Cream Ale que eu queria fazer, né? É uma coisa mista. E isso manda a gente para outra folhinha que eu tenho aqui, que é a mesma coisa, mas que eu mudei ali o guia de estilo para Blonde Ale. Se fosse uma Blonde Ale, olha, a OG já estava até mais alta do que o que recomendava, mas dentro da faixa, né, vamos dizer assim, mas um pouquinho mais alta. O amargor estaria francamente abaixo, no vermelho para baixo. Para mim tá ótimo, porque eu, como eu disse, eu não gosto tanto de amargor. A cor já estaria equilibrada para uma cor de Blonde Ale, e o ABV também no ponto. Então, como eu tô mirando numa coisa que é tipo uma blonde, mas com um pouquinho menos de amargor e mais aroma, é isso aqui mesmo que eu quero. Ela tá com amargor mais baixo, mas eu vou fazer o duplo dry hopping, que vai me adicionar ali muito aroma e pouco amargor. E tem essa folha aqui que é um resumo da receita, que eu vou ver se eu consigo postar ela aqui embaixo. É a mesma coisa que aquele resumo em azul que eu coloquei, só que ela tem um formato vertical, é menos bom para colocar aqui no vídeo. De qualquer forma, é mais ou menos a mesma coisa. E tá aí descrita a receita, pessoal. Muito obrigado pela atenção. Se você não é inscrito ainda no meu canal, clica aí, por favor, para se inscrever, que aí você terá acesso às notificações, inclusive para os novos vídeos que eu vou colocar no ar. A gente agradece e deixa um grande abraço aí.